Eu quero pedir aos irmãos para projetar aqui, e você também procurar na sua Bíblia, o texto dessa noite que nós vamos meditar, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, o verso 5 até o 18. Eu vou ler na minha versão, e se pudermos projetar também na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Já está projetado, você também que trouxe sua Bíblia pode acompanhar. Vamos ler a palavra do Senhor essa noite. A partir do versículo 5, no capítulo 4, 2 Coríntios, diz assim a palavra de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Também, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e celebramos o Teu santo nome neste local que é chamado Casa de Oração, um local onde nós nos reunimos neste domingo para adorar o Teu santo nome. Nós clamamos a Tua graça e Tua misericórdia sobre essa assembleia que se reúne aqui essa noite. O Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos que entrou aqui. O Senhor conhece o meu coração e a palavra nem chegou à minha boca, o Senhor já conhece todo o propósito dela. Mas, Pai, não será possível seguir essa ministração se o Teu Espírito Santo não operar através do palestrante, do pregador, do ministro dessa noite, da palavra que será pregada. Então nós queremos abrir nossos corações, Pai, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo opere em cada um de nós. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, meu irmão, nessa noite, para que, Deus, a Tua boa, agradável e perfeita vontade seja um instrumento de renovação da nossa mente. Nós queremos, Pai, sossegar o nosso coração, descansar a nossa alma na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é Deus sobre a igreja, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o Senhor é Deus sobre as tribulações,
sobre as aflições, sobre tudo aquilo que nos cerca no tempo de hoje. Que essa palavra, Pai, nos traga instrução em meio às tribulações. Nós clamamos, Pai, a operação poderosa do Teu Espírito Santo. É nossa oração em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Meus irmãos, essa carta de Paulo, seguindo em coro com o vocal na última canção que nós tivemos, ela nos mostra essa circunstância, que nós de fato não podemos mudar um cenário das batalhas para a igreja e nas nossas vidas também. Esse texto é um texto da palavra de Deus em que Paulo ele vai relatar a centralidade que deve haver nas mensagens bíblicas, nas pregações, na pessoa de Jesus Cristo. Ele mostra isso no verso 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. E nós que estamos aqui à frente, nós temos esse desafio para que a mensagem jamais se desvie do propósito, que é apontar a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja não caiu, a igreja ela foi perseguida, ela enfrentou Coliseu, enfrentou leões, ela enfrenta ainda hoje ardis de Satanás, estratégias do inimigo para paralisá-la, mas a igreja é plano de Deus para esse tempo, por isso que ela prevalece, por isso que nós estamos de pé. Então nós teremos batalhas, a natureza mudou das batalhas, mas nós como igreja precisamos entender que elas estarão conosco até a volta de Cristo. Então nós aqui nessa noite temos um propósito, eu em especial como ministro da palavra essa noite, que de fato a palavra de Deus seja centralizada na pessoa de Cristo. É um desafio para nós, como Paulo disse aqui, que nós, o que nós somos então? Os juniores que vieram agora, do Acampa, nós somos cooperadores com Cristo, nós somos aqueles que ouvimos a palavra dele, ouvimos o que ele falou e anunciamos o que ele falou aos nossos corações. E ele disse aqui no verso 6, uma grande promessa: das trevas resplandecerá a luz. Esse início a partir do verso 5 aqui da carta de Paulo, ele traz para a gente, primeiro para os pregadores, uma convocação, todos aqueles que são ministros, mestres, ensinadores da palavra de Deus, assumirem um compromisso com a palavra de Deus, na centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Que tudo que fizermos aponte para esse tesouro que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Mas esse texto também nos traz uma promessa para aqueles que talvez estejam aqui essa noite procurando um sentido para a vida. E eu sei porque eu também já estive nessa situação em que eu levava a minha vida enfrentando as perseguições, enfrentando as batalhas. E isso é uma coisa muito interessante. As perseguições, elas são uma realidade tanto para o cristão como para o não cristão. A verdade é que nós temos em Cristo a esperança da vitória, a esperança da glória de Deus. E talvez você esteja aqui essa noite, eu queria trazer para você essa promessa, que ela, domingo após domingo, nós pregamos aqui, que foi o verso 6 ali, quando diz a palavra de Deus, que Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. E é importante nós trazermos à memória esse entendimento, porque quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Ele fez, o ato dele foi: haja luz. E aqui Paulo está falando da necessidade de nós termos luz no nosso conhecimento, ter o nosso conhecimento iluminado. Iluminado de quê? De sabedoria, de conhecimento, de estratégia empresarial, de estratégia ministerial, de sabedoria para conseguir riquezas, um sucesso profissional, um sucesso naquilo que você intenta fazer. O que Paulo quer dizer aqui, em primeiro lugar, é iluminar o nosso conhecimento da glória de Deus, através de Cristo, que levou o escritor de Hebreus a dizer que Ele é a expressão exata de Deus. E Jesus sustenta todas as coisas no poder da sua palavra. E eu quero dizer para você que essa palavra ela pode trazer uma direção na sua vida. Eu sei que
podemos ter hoje pessoas que ainda não, que são indecisos com relação a Cristo, que ainda não tomaram uma decisão relativa a Jesus. Então essa é uma grande oportunidade. E se você pegar esse texto, capítulo 4, voltar um pouquinho, lá no verso 2, no capítulo 4 mesmo, capítulo 4, verso 4, nós lemos a partir do 5, olha o que Paulo diz, que nós precisamos orar para que haja realmente entendimento. Por que Paulo diz? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eu queria pedir a você que está aqui essa noite, que me ajudasse em oração, para que houvesse clareza na ministração da palavra. E que se tiver nessa noite no nosso meio algum indeciso, alguma pessoa que já ouviu falar de Jesus, mas ainda não tomou uma decisão de se render a esse Deus que nos livra das batalhas, que nos livra nas batalhas, e que nos faz mais do que vitoriosos através do amor dele, que ele possa encontrar dentro do seu coração, dentro da sua mente, um local para acender essa luz da vida eterna, porque essa é a proposta do Evangelho de Cristo. Então esse verso, no início, ele nos chama a trazer a centralidade para a pessoa de Cristo, mas também apresenta uma proposta de uma promessa grandiosa, que, como eu falei, domingo após domingo, e até quando o Senhor nos permitir estarmos aqui na Resgate, enquanto o Senhor permitir que nós estejamos reunidos aqui em assembleia, estaremos proclamando a salvação que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade, meus irmãos, é que além de uma promessa para os indecisos, esse texto, no verso 6, ele traz também para nós um cumprimento de uma realidade, porque Cristo resplandeceu em nosso coração, e Paulo afirma isso no verso 6. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, ou seja, nós como cristãos, que temos a experiência do novo nascimento, de termos a nossa mente iluminada das realidades espirituais e da vida eterna que nós temos em Cristo, podemos dizer: Cristo resplandeceu no meu coração. Você pode dizer isso essa noite? Cristo resplandeceu em meu coração. Eu tive meu entendimento iluminado. Isso não foi através da lógica, não foi através de uma ciência exata ou de um estudo acurado, mas foi a operação do Espírito Santo de Deus, que está aqui essa noite, falando aos nossos corações. Então nós somos chamados a viver essa realidade em plenitude, a desfrutar com muita alegria, com muito gozo. E fica uma pergunta para a gente, que eu me fiz também: se haverá algo mais precioso que eu possa experimentar em toda a minha vida, que não seja ter a minha mente iluminada do conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Uma pergunta retórica, que tem sim uma resposta. Não haverá nenhuma experiência que eu possa viver em minha vida que seja maior do que o sacrifício de Cristo por mim na cruz do Calvário. Mas não somente o sacrifício, a sua ressurreição, me dando direito de ter acesso ao Pai, de ser chamado Filho de Deus através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por esse tesouro. E Paulo não tem outra forma de definir essa realidade, meus irmãos, como cristãos, a não ser dizer: achei um tesouro. É lógico que não está escrito isso, mas ele, ali no verso 7, ele diz isso: temos, porém, este tesouro. E se você ver, ele está falando de algo que ele falou atrás. Qual tesouro? De termos em nosso coração uma mente iluminada da presença de Deus. Não há nada mais precioso, ele diz isso. Temos em nós esse tesouro. Ter no meu coração a luz do mundo é o maior tesouro que todos nós podemos ter. E Paulo não podia trazer uma outra definição mais poderosa do que essa. E meus irmãos, nós precisamos sim trazer uma palavra como essa para nós lembrarmos o valor da nossa esperança, daquilo que nós guardamos dentro de nós, através do sacrifício de Cristo, a expectativa da volta do nosso Senhor Jesus. Nós como igreja, nós temos um desafio, sabe, de nos fazer, primeiro os pastores, e depois a toda a igreja, a ampliar nossa visão de longo prazo. A gente é muito imediatista. Nós queremos resposta muito rápida. Tudo hoje é muito rápido. A tecnologia nos deu essa facilidade de querer uma resposta imediata.
E hoje está muito fácil você ter respostas imediatas. Mas esse texto me convida a mim e a você, nós que estamos procurando viver e sermos vitoriosos no meio das tribulações, a olharmos para aquilo que nos espera na volta de Cristo. E eu quero dizer para vocês jovens, para vocês adolescentes, para vocês crianças, familiares que estão aqui com os nossos filhos que estão aqui, que estiveram no encontro, que estiveram no retiro, que não há um maior tesouro do que não ter em nosso coração a presença do Senhor. E Jesus, ele confronta isso, porque ele fala isso no Mateus capítulo 6, sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O verso agora 21 do capítulo 6. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro essa noite? Eu queria te perguntar. O que te move? O que move as suas reações? O que te leva a enfrentar uma semana? Eu sei que é natural termos sonhos, termos projetos. Aliás, sonhar é uma das características principais do cristão. Inclusive aqueles que não sonham, precisam pedir a Deus que gere sonhos, porque os sonhos mostram uma expectativa de vida, de coisas que podem ser geradas através de realidades espirituais. Eu tenho muitos sonhos, vários deles estão se realizando. Um deles vai se realizar esse ano para mim, dia 19/12/2025, eu completarei 15 anos de ministério pastoral. Eu olhei e falei, Senhor, tanto tempo. Eu nunca pensei de como Deus ia operar na minha vida, mas eu sempre tive assim um desejo demais do Senhor na minha vida. Eu quero falar porque a minha jornada cristã começou nos ensinamentos da minha família, na igreja católica. E no interior eu me lembro que eles tinham um chamado para eu ser padre. Eu achava mesmo, sinceramente. Como falo para vocês, sinceramente, quando eu vi o ministro na frente ministrando, quando eu vi o ministro ali celebrando, quando eu vi um pastor também, aquilo mexia comigo. Eu falei, esse negócio tem alguma coisa a ver, eu não sei, mas me identifico com aquilo ali. E olha que para mim, que sou uma pessoa que tem que lidar com um item que eu já falei para todo mundo, que é o medo. O medo de falar em público para mim era assim um gigante. Pra vocês verem o que é o poder de Deus atuar na pessoa, é o Luiz estar aqui há 15 anos e não ter morrido do coração, porque é algo que eu preciso enfrentar diariamente. O medo de expor, algo que tem a ver com uma realidade de um temperamento meu, mas também com situações ao longo da minha vida. Mas glória a Deus, porque hoje eu posso viver esse sonho de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu sei que ela não volta vazia. Apesar de nós, que somos vaso. E aqui tem uma revelação tremenda. Na teologia de Paulo, você hoje vai descobrir por que aqui na Resgate a gente chama, e aí, vaso? O pastor Rafa tem muito esse negócio, né? E aí, vaso, como é que você está? Eu falei, pô, vaso? Que negócio é esse? A gente não entende, né? Está aqui na teologia paulina, na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. E aqui o vaso sou eu e você. Sou eu e você aqui que Paulo está falando. Está falando dessa nossa fragilidade, dessa nossa condição humana. E eu sei que ao falar disso, algumas pessoas não gostam da gente. Ah não, mas eu sou forte, pastor, eu não me abalo com nada não. A perseguição pode vir, mas eu continuo firme. A perplexidade vem, mas eu não me desanimo. E muitas vezes querem uma caminhada cristã na força do próprio braço. Mas a vida, ela ensina muito bem a gente. O vaso, Deus, ele às vezes quebra, faz de novo. Eu não sei se você já passou por essa experiência, um pouco dolorosa de Deus nos refazer. Mas há sempre um propósito quando Deus trabalha no vaso, é para ele refletir a glória dele. Mas a grande virtude é a gente olhar para o vaso e ver que há algo especial nele.
Porque Deus escolheu colocar nessa fragilidade todo o poder dele. Temos sim uma natureza frágil, mas um conteúdo precioso. E esse conteúdo é o que eu estou compartilhando com você aqui hoje, que foi a mensagem que um dia iluminou meu coração e que me deu condição de enfrentar as batalhas, enfrentar as perseguições, enfrentar as perplexidades, enfrentar os abatimentos, os momentos em que a vida nos impõe o revés, em várias áreas. Mas aqui, eu quero deixar hoje, ao final dessa pregação, algumas dicas, através desse texto de Paulo, de como não desanimar em meio à perplexidade. Como não ficar angustiado em meio às tribulações, como não ser destruído em meio a tanta coisa que me deixa para baixo. Talvez não seja a sua situação aqui hoje, mas eu digo que para você, como nós cantamos, como o texto fala, a igreja vai viver perplexidades, perseguições, tribulações, abatimentos, e Paulo é um exemplo desse homem. O currículo é vasto dele para falar sobre esse tema. Ele teve várias experiências com relação a ser perseguido, enfrentar naufrágio, pedras, oposição de todos os níveis, preocupação com a igreja. Você imagina que a preocupação do pastor Francisco com a igreja, na liderança, agora é Paulo, pastor, que ficava longe da igreja, que escrevia carta, né? Então ele tinha que escrever tudo o que podia ali para a igreja ter orientação. Paulo era uma pessoa que tinha e sabia viver perseguições. Mas ele confessa, mesmo sendo quem era Paulo, ele traz a fragilidade. E esse texto aqui, eu queria trazer algumas evidências da fragilidade do vaso. Para você que se acha um vaso muito firme, um vaso que dá conta de tudo, eu queria trazer algumas evidências aqui de Paulo. Verso 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Paulo vai trazer aqui essa dualidade, né? E a Bíblia nos fala isso, que um reino dividido não subsiste. Então, uma das características da nossa fragilidade é que há um homem interior apto a viver todas as realidades espirituais. Dentro de nós, o Senhor colocou o Espírito dele, e a nossa natureza ela é recriada em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo no nosso espírito, no nosso interior. Mas a verdade é que o homem exterior, que aí Paulo vai dizer, da carnalidade, ele se corrompe, ele se abala, ele se assusta, ele se amedronta, ele se espanta, ele se torna abatido. E quando Paulo traz essa realidade da fragilidade, ele vem mostrar para mim e para você que Deus ele te escolheu apesar da sua fragilidade, porque o que te faz nobre não é a sua realidade, mas o seu conteúdo. O que há de mais precioso em você e em mim aqui, eu queria dizer, é o que está dentro de você. E essa é a mensagem que o Senhor nos traz através dessa palavra de Paulo. E a verdade é que a gente às vezes tem problemas na igreja ou problemas no ministério, porque às vezes a fragilidade do vaso, ela afeta o testemunho. É verdade. Às vezes, você olhar para mim e ver uma fragilidade de caráter, algum desvio de conduta, algum comportamento não condizente com a verdade de Deus, isso às vezes fragiliza o testemunho. Mas jamais vai fragilizar a mensagem. A fragilidade do vaso pode ser uma ameaça para o testemunho, mas jamais uma ameaça para a mensagem. Porque ela é preciosa, ela está guardada em nossos corações. E é uma necessidade de que a gente transborde dessa mensagem, como é a minha expectativa hoje. Que ainda que haja essa evidência de fragilidade dentro de mim, uma batalha de um homem exterior e um homem interior, e Paulo fala isso muitas vezes, a necessidade de nós despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. E você que está aqui essa noite, eu quero que você não se assuste com esse aspecto da palavra de Deus, porque o Senhor ele sabe disso, ele não errou ao escolher o seu vaso para depositar o tesouro. Não errou. Ele é aquele que garante que nós vamos suportar
o peso de glória da presença dele, porque ele é quem morreu pelos nossos pecados. Então eu quero te dizer que ainda que haja uma dualidade, ao Espírito Santo em você, habitando em nós o tesouro, que vai não somente garantir a nossa vida eterna, mas ele também é o nosso consolador, aquele que vai nos instruir a toda a verdade. Ele não nos deixará desamparados, estará conosco em toda e qualquer situação, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Ah, meus irmãos, como é bom a gente olhar para a palavra e ver o tesouro, mas nos desafia a ver a fragilidade do vaso. Ele não tem excelência em si próprio. O vaso, no verso 7, nos diz isso. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele mostra essa necessidade de que o vaso, para ser algo, ter algo de significado, para que a minha vida faça um sentido para você, para que eu subir aqui nesse púlpito e tenha algo diferente a falar para você, é sobre aquilo que o conteúdo precioso, o tesouro, o grande tesouro da mensagem da palavra de Deus, o que ela fez na minha vida. E aí o vaso, ele começa a transbordar da glória de Deus, e é a partir daí que Deus opera. Esvazia só para você ver se vai ter poder. Tira a presença. Esvazia do poder de Deus para ver se há algo glorioso para se mostrar. Não há nada. Não tem excelência em si próprio. O vaso, ele não tem excelência em si próprio. É necessário a glória de Deus para que a gente possa testemunhar da vida de Cristo. Amém? Quantos estão cheios da presença de Deus e do óleo e do tesouro, e tem no seu coração o tesouro da vida de Cristo que nós temos? Amém? O verso 10 vai me mostrar outra característica dessa fragilidade do vaso aqui. Já falamos que há uma dualidade, o homem exterior num conflito com o homem interior, isso dá fragilidade. Já falamos que não há excelência no vaso, mas sim no conteúdo. O verso 10 nos mostra que há uma necessidade de que algo morra em nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Meus irmãos, uma mensagem de confronto, uma mensagem que leva a nossa existência a olhar situações que precisam encerrar, comportamentos que não são condizentes com a vida cristã, com a jornada cristã, para que os outros vejam em nós a esperança, para que o vaso não seja um mau testemunho. Eu sei que a excelência está no poder de Deus que está dentro de nós, mas é importante que essa excelência gere transformação em nossas vidas, que olhem para nós e vejam a glória de Deus. Então é necessário que muitas coisas morram dentro de nós. Muitas vezes um egoísmo, muitas vezes uma força do próprio braço, às vezes situações pecaminosas que precisam ser confrontadas. O Evangelho é aquele que nos confronta, e a tribulação ela tem esse propósito. Eu vou falar um pouco para você. Paulo, inclusive, ele se alegrava nas tribulações. Motivo de gloriar-me em tribulações. Nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco sobre esse comportamento de Paulo, mas a verdade é que a tribulação ela tem um papel fundamental, ela trabalha de forma mais profunda dentro de nós. Ela confronta muitas vezes os nossos ídolos. A tribulação muitas vezes ela vê aonde nós estamos construindo a nossa casa. Aquilo que muitas vezes nos tira a paz, se dá uma abalada na nossa vida, isso aí é onde seu coração está o seu tesouro. Só tem uma forma da gente ver aonde o nosso coração está apoiado, é quando a chuva vem. Quando a chuva vem, ela denuncia se nós estamos sendo prudentes ou se nós estamos sendo sábios. Se estamos construindo uma casa sobre a rocha ou uma casa sobre a areia. Então, a tribulação ela tem algo profundo em nossas vidas, porque ela confronta os nossos ídolos, ela denuncia o pecado em mim. Ela me mostra muitas vezes que eu estou em expectativas de coisas no mundo maiores do que aquelas que estão no porvir. Mas a verdade é que, como vaso, isso é característica natural, tá? Isso, vaso, como é que é o feminino de vaso, Rafa? Depois você respeita. Como é que é, Rafa? Poxa, pode falar? Ele falou que é vasilha. Pô, gostei dessa. Você que é vaso, ou feminino de vaso, né?
você não se assuste com essa realidade, porque Deus não se assusta conosco com essa realidade de fragilidade. Mas Ele quer, através dessa confiança que Ele tem de fazer esse grande depósito de um tesouro, como Paulo disse, dentro de nós, que a partir daí nós possamos renovar, que o nosso homem interior seja renovado dia após dia, para que possamos prevalecer nas batalhas. Há evidências de uma fragilidade no vaso. Então, essas duas coisas, como eu falei para vocês, com base nesse texto, a gente não consegue mudar. Primeiro, a realidade das batalhas e segundo, a natureza do vaso. Duas coisas que nós não vamos conseguir mudar. As batalhas teremos, sim, sempre, até a volta de Cristo, teremos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o tesouro dentro do coração. O tesouro do coração sempre aponta nesse sentido, quando a gente está enfrentando batalhas. E a natureza do vaso, essa fragilidade. E essa fragilidade nos leva muitas vezes a desanimar na perplexidade, ficar angustiado na tribulação, se sentir desamparado na perseguição e perceber algum nível de destruição quando nós estamos abatidos. Mas Paulo, ele quando vai falar sobre tribulação, com base nesse texto, eu vou também daqui a pouco trazer um texto de Romanos capítulo 5. Paulo, eu queria que você fosse agora para o verso 17, se puder projetar. Paulo, ele vai falando, né, sobre a realidade de nós como vasos, ele fala da centralidade de Cristo, ele fala de que nós temos um tesouro, e esse tesouro é a luz de Deus iluminando nosso coração para quem Jesus Cristo é, que Ele é a expressão exata de Deus, Ele tem o poder todo em suas mãos, Ele é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, que jamais nos deixará sozinhos nas batalhas. Paulo vai falar do tesouro, vai falar do vaso, mas ele também vai falar da tribulação. E aí no verso 17 ele diz isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Primeiro ponto para nós enfrentarmos tribulação e não desanimarmos, com base no texto de Paulo. Paulo, ele coloca na balança a vida dele. Eu me lembrei da balança que meu avô tinha no interior de Minas, em Manhumirim. Ele tinha uma venda, media querosene, homeopatia, feijão, arroz. Tudo que era uma venda de interior é assim, ferrava cavalo na frente, vendia pão, suspiro. Quem conhece o suspiro do interior, aquele quadradinho, cheio de pontinhas? Levantou as mãos ainda, mãozinhas mineiras aí, mineiro. Espírito Santo não tem jeito, se falar aqui vai dar metade de mineiro aqui, não tem jeito. Aquelas pamonhas também, sabe, que vendia, aquelas caixas, tudo isso meu avô vendia, e lá tinha uma balança. Eu colocava o arroz e tinha uns pesos que ele colocava do outro lado para... E Paulo aqui, nesse momento, ele me traz a lembrança, esse momento de uma balança, como se fosse o homem interior e o homem exterior. O homem exterior que se corrompe, a nossa carnalidade muitas vezes, um coração que muitas vezes não ouve a voz de Deus, inclinado para as coisas do mundo, ele vai acumulando muita angústia, muita tribulação, perplexidade. E Paulo, ele coloca na balança, por isso que ele fala que é leve, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Por que que ele diz que é leve? Porque ele compara com o peso da glória. E aí, para equilibrar, a nossa vida precisa desse equilíbrio, até a volta de Cristo. E a gente às vezes ouve muito o homem exterior, a gente às vezes vive muito abatido, a gente vive paralisado. Ao contrário do que cantamos, nós vivemos sim angustiados, vivemos atribulados, perplexos, desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos, destruídos. Eu não sei se você está aqui assim essa noite, mas eu quero dizer que essa é a noite do Senhor equilibrar a sua balança. É por isso que Ele foi à cruz do Calvário e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia nos garante isso em Hebreus, que através do poder dele, Ele sustenta todas as coisas. E ainda que você não encontre forças dentro de você, o seu homem interior não consegue compensar, se lembrar, trazer à memória o que pode te dar esperança, as misericórdias de Deus, a glória de Deus, trazer isso à sua mente. Eu quero dizer que Jesus está aqui essa noite para equilibrar a sua balança. E Paulo, ele faz isso para poder enfrentar tribulações. Ele diz que é leve, não desprezando a dor, de
forma alguma. Deus, Ele nunca despreza a nossa dor. Circunstâncias que a gente vive, que podem nos levar ao sofrimento, o diagnóstico de uma doença, a perda de um ente querido, um aperto financeiro, a perda de um emprego, uma tristeza interior. Tudo bem, a conta está ok, o salário está legal, a família está legal também, o ministério, mas dentro, a tristeza profunda. Aqueles que experimentam esse sentimento sabem a necessidade que nós temos de que Deus entre para equilibrar essa balança, porque a gente, nessa hora, a balança desequilibra. O homem exterior, né, aquilo que é o nosso sentimento, pesa demais. E aí você não consegue encontrar dentro de você uma forma de equilibrar. É que Paulo, ele era um homem de Deus, e ele era forjado nas tribulações. Então ele conseguia equilibrar, por isso ele pode falar, é leve, porque eu faço um contrapeso com peso de glória. Vinha uma perseguição, vinha uma pedrada. Ah, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aí o negócio é equilibrando. Vinha uma acusação, mas eu sei onde eu vou morar, vou morar na glória com o Senhor. Vinha um naufrágio, eu sei que meu Deus é o Deus dos impossíveis, Ele pode fazer todas as coisas. Então, Ele vai fazendo esse equilíbrio, Ele pondera, Ele consegue colocar na balança. Não somente o que a gente vive de situações de aflição, mas se lembrar quem nós somos em Cristo. Quantos de nós, meus irmãos, estamos sofrendo porque a gente não consegue enxergar a necessidade da gente trazer para dentro de nós as realidades que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Vivemos às vezes com os olhos naquilo que se vê e não no que não se vê. Por isso que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então eu queria hoje te desafiar a exercitar a sua fé, a ponderar essa balança. Eu sei que a luta não é fácil. Eu sei que as angústias, os temores, os desafios são tremendos. Afetam crianças, jovens, adolescentes, famílias, homens, mulheres, pastores. Todos nós enfrentamos lutas, mas precisamos botar na balança aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, para que haja equilíbrio. Mas haverá um dia em que nós estaremos na glória do Senhor. Então essa balança vai fazer assim, ó, pum. Aí só vai ter peso de glória, não vai ter nada. Eu não sei se você já brincou em balanço de gangorra. Hoje não tem mais isso nas escolas. Eu estou falando, depois vocês traduzem para os meninos. Brincava de gangorra, um ficava de um lado e outro do outro. Lembra disso? Ficavam de cada lado. E às vezes tinha uns caras que botavam você de castigo lá em cima. Você lembra disso? Gente, você queria chamar a tia. Tia, me ajuda aí, tia. Descer que eu estou de castigo. Ficava meio pendurado assim, quase caindo. Vai chegar um dia, quando o peso de glória vier no nosso homem interior, que a gente vai, sentar lá embaixo, vai só olhar o homem exterior, parado lá e a gente declarando a vitória em nome de Jesus. Esse é um dia em que nós viveremos na glória com o Senhor. Até lá, tribulações, perseguições, perplexidades. Mas, acima de tudo, uma saída na palavra de Deus, que a gente colocar na balança, não olhar só para o que está ruim, mas acima de tudo olhar para aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário para nós. Meus irmãos, eu estou falando de algo aqui espiritual. Porque eu sei que às vezes você pode estar de pé fisicamente, mas às vezes dentro de você, você já desistiu. É para você que eu estou falando aqui. Quantas vezes a gente está com um sorriso no rosto, parecendo que está tudo bem, mas por dentro a gente está derrotado. Não há mais força para o enfrentamento. É para você que eu estou falando, porque há esperança no nome de Jesus, porque através dele, e na palavra dele, e no nome dele, todas as coisas estão sustentadas. Ele é poderoso, ele está aqui essa noite, louvado seja o nome do Senhor por isso. Paulo, ele colocava as coisas na balança de uma forma certa. E ele pudesse arranjar assim, eu falei, Paulo, se eu pudesse participar com você da escrita aqui, eu ia falar assim, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, porque a excelência do poder vem de Deus, não de mim. Perplexo, mas não desanimado, porque a excelência do poder vem de Deus, não de mim. Perseguidos, porém não desamparados, porque a excelência do poder vem de Deus e não de mim. Abatido sim, porém não destruído, porque a excelência do poder vem de Deus e não vem de mim. Há um tesouro guardado dentro de mim, e Paulo me dá essa dica aqui, de colocar na balança. E aí quando você coloca na balança, você vê que é leve. Por maior
que seja a sua dor, você vai poder desfrutar de uma condição de equilíbrio na palavra de Deus. Hoje nós vamos orar ao final do culto, eu já estou praticamente quase encerrando essa palavra. E Paulo também escreveu isso em 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Talvez você seja uma pessoa que está passando tribulação aqui essa noite. Talvez você seja uma pessoa que já passou por uma tribulação e queira ajudar alguém. Talvez você esteja aqui sabendo da luta individual de cada um. E hoje, quando nós orarmos, eu quero te dar essa oportunidade de sermos conosco, cooperadores com o reino de Deus, para que a unção do Espírito Santo possa ministrar através da sua vida, através das experiências que você teve, e que assim você possa ser um canal de Deus para abençoar a vida de pessoas que possam estar nessa noite aqui atribuladas. Mas agora, meus irmãos, caminhando para o final, a primeira estratégia de Paulo, ele colocava na balança, ele ponderava as coisas, ele pesava não somente a tribulação, mas aquilo que ele alcançou em Cristo Jesus. E nós que estamos nos caminhos para Jerusalém celestial, nós que estamos aguardando a vinda de Cristo, precisamos sempre fazer esse exercício de colocar na balança não somente o sofrimento, a dor, não somente a tribulação, mas poder aproveitar esse momento de tribulação para vasculhar dentro de você, aprender com ela, que ela não seja simplesmente um fim, mas que ela seja um meio que produz esperança. Porque Paulo dá uma outra característica dela, ela é momentânea, ela passa, ela não é eterna. Toda e qualquer tribulação que a gente passa, ela é momentânea. Por isso que ele fala que ele não fixa os olhos nas coisas que são temporais, mas nas coisas que são eternas. E para concluir, antes de nós orarmos, ele fala que a tribulação produz em nós peso de glória. É interessante a gente pensar que a tribulação possa fazer alguma coisa boa, né? A gente só pensa em sofrimento que ela faz, mas Romanos 5, quando ele vai escrever os Romanos, capítulo 5, verso 3, se puder projetar, por favor. Romanos, capítulo 5, verso 3, eu já estou encerrando. Paulo ele vai nos mostrar que a tribulação, ela pode sim gerar algo bom, ela produz algo bom. Ele diz isso no verso 3, capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde. O que é não confundir? Ela não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Algo que é gerado quando nós entendemos a tribulação não somente como um fim, um sofrimento isolado, mas aquilo que ela pode gerar em mim, no meu coração. E Paulo diz isso, que ele se alegra, ele se gloriava nas tribulações, porque era uma oportunidade dele desenvolver uma atitude de perseverar. Tribulação fala de algo que eu não tenho controle, meus irmãos, e quantas questões eu tenho na minha vida que eu não tenho controle. Todos nós temos situações externas que nos acometem, uma enfermidade na nossa vida ou num ente querido. É difícil a gente lutar com um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de doenças difíceis para a nossa realidade humana para resolver. Algo externo, algo que acontece que a gente não tem controle, e isso é a fragilidade do vaso, é natural. Não fique perplexo com isso, nós vamos sim, até a volta de Cristo, esse corpo vai sofrer enfermidades, situações no mundo que despreza esse tesouro, não tem como. A gente vive essa realidade, um mundo que despreza esse tesouro, persegue esse tesouro, e que tenta abater de toda forma aqueles que guardam esse tesouro como algo mais precioso. Então você que é aqui um adolescente, um jovem que está vivendo essa dificuldade, às vezes na aula,
de exercer sua fé, de anunciar sua fé. É isso mesmo, vai ser difícil. Mas ainda assim exalte o nome do Senhor, porque aquele que glorifica o nome do Senhor será exaltado. Porque você sabe onde está o seu coração está no tesouro de Deus. Então, a tribulação como algo externo gera perseverança, que é uma atitude de suportar, de ser paciente enquanto espera. E aí a Bíblia vai nos falar que quando acontece algo terrível e a gente persevera, a gente vai experimentar a experiência, um caráter aprovado. Experiência é algo tremendo que assim, nos mostra que com quem você está lidando, sabe? Quem aqui é casado há muito tempo, a gente já sabe como que o marido ou a esposa reagem. Você já tem experiência. Você já sabe, de acordo com a determinada situação, o que vai ter uma reação no outro. Isso é experiência, é quando você conhece o outro, um caráter aprovado, quando você sabe em quem você está confiando. Eu já vivi tribulações que hoje viram testemunhos. Eu já tive testemunho de um adenoma, que é um tumor benigno no cérebro, muito, vamos dizer assim, maléfico, né? Não sei se é a palavra, mas que ele é danoso se ele crescer. Ele cresce e pode gerar uma série de situações aqui, porque ele é dentro de uma parte do osso aqui, que se ele crescer muito, ele atrapalha a visão, um monte de coisa. E eu fui descobrir esse adenoma num momento em que eu fui fazer uma vasectomia do meu segundo filho. E aí eu vi o poder de Deus, porque o médico pediu um exame totalmente fora do padrão ali, corriqueiro, e ali eu pude diagnosticar essa enfermidade. E ali eu, diante de Deus, orando, os irmãos aqui da igreja orando, após um tempo, após o cuidado médico, havia uma indicação cirúrgica, mas se evoluísse, né, com as orações, com o medicamento e tudo mais, mas acima de tudo com o poder de Deus, eu poderia não ter mais aquela enfermidade. Era um tumor de 1 centímetro, mas ele era num lugar chamado célula túrcica, um lugar pequenininho de osso. Quem é da área de medicina aí sabe, passa ali todas as partes de artérias aqui que irrigam o coração e tal. E se ele cresce muito, ele comprime aquilo tudo, aí gera um problema sério. A verdade, meus irmãos, que em oração, em busca, esse tumor de 1 centímetro não existe mais em mim. Eu vou dizer para você, eu vou afirmar para você que é obrigatório que Deus cure todas as coisas. Eu não vou falar isso, porque eu não quero gerar uma frustração no seu coração. Mas eu quero dizer que Deus é poderoso sim, para ressuscitar o morto, para curar o câncer, para curar todas as situações. Porque nós estamos falando do Deus de todo poder. Ele tem o poder para interferir na vida e na morte. Não que seja obrigatório ele fazer isso, a gente precisa quebrar isso de uma vez por todas, para que não gere decepção quando a resposta não é do nosso jeito. Porque às vezes a gente quer uma resposta instantânea, e isso é o nosso imediatismo. Isso é característica de vaso é imediatista. Mas segura a onda, porque dentro de você tem algo precioso, que é a presença dele. E em contato com a presença dele, Deus pode fazer todas as coisas. Por isso não desista do seu casamento. Não desista da sua caminhada cristã, persevere na sua caminhada cristã. Porque Deus é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Tribulação que gera perseverança, que gera experiência e que gera esperança. Esperança é o que nós temos em nosso coração, de mais precioso. Dentro desses tesouros que Paulo fala, está a esperança. É a expectativa do bem, que vai dar certo. É aquela expectativa que ao final as coisas darão certo. E essa é a expectativa do nosso coração como crentes. Porque há uma esperança em nós, a esperança da glória de Deus. Por isso que nós, essa noite, estamos aqui cantando, ministrando a palavra, para inspirar a sua vida a um destino final, que não seja somente aqui na terra. Para que você possa entender e criar um novo significado para os traumas que você viveu no passado. Quantas situações hoje você canta essa música, mas você vê que você foi abatido, que você se sente destruído, que você não tem forças para caminhar. Então, com base nesse vocal hoje, que trouxe essa canção, estamos de pé.
eu queria te convidar a olhar com esperança, como Paulo nos fala aqui, atentando para as coisas que não se veem, e não para aquelas que veem. Eu sei que às vezes a tribulação está ali do seu lado. Às vezes a tribulação está no diagnóstico, está na segunda-feira que você não sabe a decisão que você vai tomar. Às vezes a tribulação ela é muito presente, algo que você convive e é a causa dessa tribulação. Mas nessa noite, o Deus de todas as esperanças está aqui. O Deus que é poderoso para equilibrar essa balança, Ele está aqui essa noite. E nós estamos aqui para anunciar essa esperança, esse tesouro. Nós somos aqueles que guardamos o bom tesouro de Deus. Ainda que sejamos um vaso, ainda que sejamos frágeis, ainda que tenhamos dificuldade com essa dualidade do homem exterior e um homem interior, ainda que muita coisa precisa morrer dentro de nós, nós podemos sim viver com base naquilo que é o conteúdo que está dentro de nós. Eu queria que você ficasse de pé essa noite para nós orarmos. Nós já estamos encerrando. Nós vamos entoar uma canção agora. E eu queria, se você essa noite está aqui com alguma tribulação, com alguma situação, que você gostaria de viver o que você cantou aqui, né? Que essa tribulação não vai parar você, que essa perplexidade não vai te parar, que essa situação difícil que você está enfrentando, que é natural como vaso. Se você está vivendo alguma dessas situações, eu queria que você viesse aqui à frente, os pastores vão orar com você. Não queria que você sofresse de uma forma individual, eu queria que você compartilhasse. Há poder na palavra de Deus, há poder nesse momento em que nós confessamos e pedimos ajuda uns aos outros. Essa é uma palavra que nos fala de uma promessa que já se cumpriu em nós. Nós já temos a nossa mente iluminada, nós já vivemos a esperança da glória de Deus. Nós já vivemos essa realidade de que assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós um dia também viveremos. Essa é a esperança que nós temos no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa esperança está aqui essa noite. O Deus de todo poder, de toda graça. Ele quer trazer descanso, Ele quer fazer com que a sua balança emocional ela se equilibre. Muito sofrimento sem pouca graça de Deus. Essa é uma noite do Senhor derramar de forma abundante sobre você graça. Porque é para isso que Ele veio, para que tivéssemos vida e vida abundante, transbordante sobre nossas vidas. Medida recalcada, sacudida, é o que Ele tem para você. Ainda que a tribulação ainda seja percebida, meu irmão, que você possa experimentar essa noite a presença de Deus trazendo equilíbrio. Nós vamos entender, nós vamos entoar essa canção agora. E eu queria te dar essa oportunidade de você vir até aqui à frente, nós vamos orar com você. Mas eu queria pedir mais também. Se você sentiu em seu coração, ou você conhece alguém que está vivendo alguma tribulação, ninguém vai saber qual é a sua tribulação. Mas você quer se deslocar, você às vezes está na célula. E a célula é o ambiente perfeito da intimidade, onde nós criamos esse momento de estar juntos, de conhecermos mais uns aos outros. E às vezes, esse seja o momento que você vai sair do seu lugar, encontrar com aquela pessoa que está em sofrimento. Eu quero dizer que ainda que nós sejamos vaso, ainda que você tenha dúvidas do seu testemunho, o conteúdo que há em você é de Deus, ele é precioso. E Deus ele faz dessa forma, Ele usa, ainda que sejamos vasos imperfeitos, para que o poder e a excelência do poder não seja nossa, mas dEle. Nós só precisamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Ele sabe o que é o sofrimento, Ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele veio a essa terra, ainda que Ele fosse Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele veio a esse mundo como um homem para viver a minha e a sua dor, para que através da morte dele nós tivéssemos vida. Ele deu o seu melhor por nós, para que nós pudéssemos dar aquilo que não é nosso melhor para Ele, mas Ele segura a onda. Nós estamos de pé, aqui hoje, de frente. E essa atitude de estar de pé aqui em frente, meus irmãos, isso é um recado para o mundo espiritual, sabe? De que a igreja de Cristo, ela não vai paralisar. Que nós vamos seguir em frente. Porque ainda que sejamos vasos frágeis, com lutas interiores,
conteúdo é precioso. O conteúdo é aquilo que vai garantir a minha vida na eternidade. Porque o dia que os meus olhos fecharem, que a vida não houver mais, eu estarei na presença do Senhor. E essa é a melhor notícia que eu tenho para você. Só que essa notícia, ela também traz para você um alento. Então, eu queria chamar os pastores para virem aqui à frente, nos ajudassem a dividir essa balança, dessa dor, desse sofrimento que você vive hoje.